você pegasse a sua palavra e abrisse nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. Amém? Misericórdia, gritaram aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Você prestou atenção na proclamação dessa palavra, que Pedro corajosamente está diante do sinédrio, diante daqueles que estavam julgando-no, a ele e a João, por terem curado no nome do Senhor Jesus aquele homem coxo na porta formosa do templo. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Algo tem gritado ao meu coração nesses dias de novena de Pentecostes, de preparação para esse acampamento, que eu pude ontem na missa de abertura do acampamento partilhar um pouco na pregação, e eu usava a linguagem do livro das Revelações, do Apocalipse, aonde João dizia à comunidade de Éfeso, trazendo a revelação de Deus, o convite que o Senhor nos faz de voltarmos ao primeiro amor. Mas nessa pregação eu quero dizer da voz do Espírito que grita ao meu coração, nos convidando a voltar às nossas origens. A origem da igreja primitiva. A igreja que nasce e tem a sua expressão no Pentecostes, e a partir de Pentecostes inicia a sua missão, já revelada pelo próprio texto do dia de Pentecostes, aonde todos compreenderam o anúncio, o louvor a Deus na sua própria língua, na manifestação das línguas no dia de Pentecostes. Mas Deus quer que nós assumamos a nossa salvação pessoal. Deus nos chama nessa tarde, a mim e a você, a assumirmos com determinação essa palavra: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Qual é esse nome? Qual é esse nome? Jesus. A própria tradução do nome de Jesus significa Deus salva. Diga para a pessoa que está do seu lado, nessa tarde, meu irmão, voltando às origens da igreja primitiva, mas a sua origem carismática, você precisa assumir que Jesus é o seu Salvador, que Jesus te salva, que Jesus te salvou, que você é salvo no poderoso nome do Senhor. Você já tomou posse disso? Pergunta isso para essa pessoa que está do seu lado. Eu quero perguntar para você que está em casa: você já tomou posse da salvação? Quantos aqui nessa tarde podem levantar a sua mão e dizer: Padre, eu tomei posse da minha salvação? Então se aplauda, você que tomou posse, e você que ainda não tomou posse dessa graça. Nós precisamos assumir
que toda a obra da encarnação do Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne no ventre da Virgem Maria, que foi gerado 9 meses no ventre puríssimo da Virgem Santíssima, e que nasceu em Belém, e que cresceu em sabedoria, graça, em santidade, e que a partir do seu batismo e da ida ao deserto, sendo preparado por Deus, até mesmo pela aprovação do inimigo, e depois que ele começa a atuar a partir do primeiro milagre nas bodas de Caná, transformando a água em vinho, submetendo a natureza ao seu senhorio, e a graça sobrenatural, toda a ação de Cristo, até chegar ao ápice da sua entrega na cruz, e depois de passar pela morte, ele ressuscitou para que eu e você tomássemos posse e entendêssemos que em Jesus Cristo nós somos salvos, e isso precisa invadir o nosso coração, isso precisa alcançar o nosso caráter, isso precisa tocar no nosso físico, isso precisa alcançar a nossa mente, a nossa espiritualidade, o nosso ser católico, o nosso ser cristãos, porque nós assim o somos, que Jesus veio para nos salvar, para trazer a salvação. Abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, vá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 1. Isaías 43, versículo 1. E agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel: não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou, chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo eu estarei, e a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, as chamas não te atingirão, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar a tua liberdade eu dei o Egito, para ficar contigo eu entreguei a Etiópia e Sabá, pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: mesmo que seja alto o teu preço, é a você que o Senhor quer. É você. Diga para a pessoa que está do seu lado: mesmo que seja alto o seu preço, é você que o Senhor quer. Hoje, nessa tarde, o Senhor quer fazer você experimentar a salvação, mesmo que seja alto o seu preço. E aí Ele vai continuar: para te comprar, eu dou seja quem for, entrego nações para te conquistar. Não tenhas medo, eu estou contigo. Perceba, queridos, hoje nós estamos num mundo violento, que vez ou outra nós escutamos relatos, histórias de pessoas que foram sequestradas, e que os sequestradores pedem um resgate para libertar essas pessoas, dão um valor determinado, alguns, quando até mesmo num sequestro relâmpago, ou em alguma outra realidade mais explícita, que a polícia descobre aonde está o cativeiro, e ali cerca aquele lugar. No momento do acordo, eles exigem um carro blindado, um helicóptero para tirá-los dali, e o preço do resgate
O nosso Deus está dizendo que Ele dá, seja quem for, Ele paga o preço que for para nos resgatar. Isso indica, e aí, aqui no Antigo Testamento, nós estamos vendo, através do profeta Isaías, o Senhor está motivando e dizendo do resgate que Ele faria do povo que estava na opressão, do povo que estava vivendo dificuldades por opções erradas que tinham feito, e ali o Senhor está trabalhando e motivando o coração daquele povo, para que aquele povo entendesse que Deus estava do lado dele, e que eles precisavam estar do lado de Deus. Mas essa palavra é profética, ela é messiânica. O Senhor diz: eu dou, seja quem for, pelo seu resgate, pelo meu resgate, pelo nosso resgate, pelo resgate da pessoa que está nascendo hoje. E Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho para nos resgatar das obras das trevas, para nos resgatar do inimigo que já tinha seduzido os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no jardim. Eles tinham entregado a autoridade na mão do inimigo, pelo desejo de serem como Deus, e o Pai envia o seu Filho Jesus Cristo, Senhor de todos os povos, de todas as nações, Senhor do universo, para nos resgatar. E eu diria para você, nós teríamos que arrecadar todo o dinheiro das nações, de todos os bancos, das bolsas de valores, todas as aplicações, nós juntaríamos tudo, e com nenhum dinheiro nós pagaríamos o preço do nosso resgate, porque o preço do nosso resgate não tem preço material, mas o preço do nosso resgate foi o sangue do próprio Filho de Deus derramado por nós, que nos arrancou das trevas e que derrotou definitivamente Satanás, e que nos concedeu a vitória. E diga para essa pessoa que está aí do seu lado: você foi resgatado pelo preço do sangue do Filho de Deus. Segura na mão dessa pessoa, olha nos olhos dela e diga para ela: você tem muito valor. Não existe dinheiro no mundo que pague por você, tamanho é o seu valor. Não existe ouro nem prata, nem brilhante, nem diamante, nem qualquer outra moeda capaz de pagar o preço do seu resgate, porque ele já foi pago gratuitamente, um dom gratuito do Filho de Deus, do sangue do Filho de Deus, que te redimiu, para que você, redimido e salvo, experimente já aqui nessa terra essa libertação, essa salvação concedida em Cristo Jesus. Balança a mão do seu irmão e diga: você é livre, você não vive mais na escravidão, não existe espaço na sua vida para viver em escravidão. Se até o dia de hoje, querido, se você está aplaudindo o resgate que o Senhor fez de você, aplauda para valer, não aplauda o padre não, mas aplauda o Senhor. Se até o dia de hoje você pensava que você estava ainda sequestrado, aprisionado, eu estou te dando uma boa notícia: o Filho de Deus já abriu as cadeias e já quebrou os grilhões e já arrancou as correntes que te prendiam. É hora de você assumir, é hora de você viver como pessoa salva, é hora de você se comportar como alguém que foi salvo. Dom Alberto Taveira sempre gosta de dizer: o diabo quer nos nivelar no rodapé, nos colocar para baixo, mas o Senhor quer que nós sentemos
nas regiões celestes, do lado dele, porque ele está sentado do lado direito do Pai, em autoridade, porque ele nos resgatou pela força do sangue poderoso e redentor que ele derramou por mim e por você. Dá essa boa notícia para essa pessoa que está do seu lado, balança, dá uma sacudida nela, para ela não dormir, e diga para ela: você é salvo, você é resgatado no sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Você acredita? É hora de nós tomarmos posse e voltarmos à nossa origem. Nós temos que assumir isso. Aquilo que Pedro anuncia ao Sinédrio: em nenhum outro há salvação, somente nele, em Jesus Cristo, o Salvador. Diga comigo: eu tomo posse, Senhor, dessa graça da salvação. Eu assumo a sua redenção na minha vida. Eu assumo, Senhor, que o Senhor me salvou, me redimiu, me restaurou, me libertou das trevas, me libertou das correntes, dos grilhões, abriu as portas das cadeias. Ergue bem alto os seus braços e grita para o Senhor: eu estou tomando posse, Senhor. Eu sou livre no poder do seu nome. Nada mais pode me aprisionar, nada mais pode me derrotar, porque eu sou vencedor na força do seu sangue, da sua salvação, da sua redenção. Eu sou livre. Eu sou livre. Diga forte: eu sou livre. No nome do Senhor. Aleluia. E aplauda mais uma vez essa liberdade espiritual, sobrenatural. Que você está assumindo no nome do Senhor. Quantos aqui estão assumindo isso nessa tarde? Diga aleluia. Já valeu a pena estar aqui. Já valeu a pena. Porém, no entanto, contudo, entretanto, assumir essa salvação consiste também em cada um de nós assumirmos que Jesus é o Senhor da nossa vida. É nós tomarmos posse. A palavra grega é Kyrios, é Senhor. Diga: Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. Ele, Jesus, é o meu Senhor, o meu Salvador. Na época de Jesus, queridos, quem era chamado pelo nome de Senhor, e esse termo Kyrios era usado para o rei. A nenhum outro se chamava de Senhor. E o rei, ele tinha direito de vida e de morte sobre os seus súditos. Você prestou atenção no que o padre disse? O rei, o Kyrios, o Senhor, ele tinha direito de vida e de morte sobre a vida dos seus súditos. Se o rei dissesse: Inácio vai sobreviver, sobreviveria. Mas se o rei dissesse: é a hora de exterminar e eliminar o Inácio, pronto, eliminado. Ele tinha o direito sobre a vida. Os outros todos eram seus servos. Aqueles que o serviam como ele queria. Se o rei chegasse e dissesse:
limpa esse chão com a sua língua. Para um servo, o servo teria que limpar o chão com a língua, sem dizer: mas vai machucar minha língua? Vai ferir? O chão tem bactérias? Não. O Senhor tinha essa autoridade. O Quírios tinha essa autoridade sobre os seus servos. Os servos faziam o que ele queria, o que ele determinava, o que ele indicava, obedeciam fielmente a sua ordem. Jesus é o Quírios, o Senhor. Você é servo dele? Quem aqui é servo de Jesus? Fica com a mão levantada lá no alto. Você é servo do Senhor? Você tem feito e obedecido tudo aquilo que Deus, o Senhor Jesus, tem dito a você? Esse princípio romano, esse princípio do Quírios, do Senhor, do Rei, precisa ser aplicado na nossa vida. Nós precisamos trazer, porque muito maior do que César é Jesus, muito maior do que a rainha da Inglaterra é o nosso Senhor, muito maior do que os reis desse mundo é o nosso Deus, e é a Ele que eu e você temos que nos submeter. Você percebe como nós somos desobedientes? Se o rei tem essa autoridade sobre nós, nós que estamos declarando que Ele é o Quírios, que Ele é o Senhor, nós precisamos obedecê-lo. Ele tem direito de vida e de morte sobre a nossa vida. Ele tem autoridade. Ele é o Senhor. Ele é o Quírios. Diga comigo: a partir de hoje, Senhor, eu quero te obedecer. A partir de hoje, Senhor, eu quero experimentar dessa graça de ser fiel ao Senhor até o fim, até o último dia. Eu quero, Senhor, caminhar em obediência. Eu quero, Senhor, fazer um caminho de uma pessoa salva. Eu quero, Senhor, testemunhar a minha redenção para mim mesmo e para que o mundo creia. Eu quero, Senhor, assumir a sua autoridade, o seu domínio, o seu poder na minha vida. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu preciso te obedecer. Senão é uma balela tudo aquilo que eu estou proclamando nessa tarde, que tu és o Quírios, que tu és o Senhor. Senão eu estarei sendo, Senhor, um mentiroso, se eu não te obedecer, se eu não obedecer a sua ordem. Concede-me essa graça, Senhor, pela força do seu Espírito, pela força do seu Espírito. Amém. Pega a sua Bíblia, vai lá no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículos de 19 a 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprado e por preço muito alto. Qual foi o seu preço? Você ainda está com dúvida? Qual foi o seu preço? Ainda não escutei. Qual foi o seu preço? Foram os dólares das reservas
do Brasil? Foram? Ali, ó, a criança já está tomando posse. Vamos aplaudir. Ele gritou: é o sangue de Jesus. Mais forte que você, ele gritou. Qual foi o seu preço? Presta atenção, eu vou ler de novo o que Paulo nos diz. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprado e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Querido, a partir do momento que você assume que você é salvo, a partir do momento que você assume, porque independente de nós assumirmos, nós fomos salvos. O Senhor redimiu todo o universo. Aquele que nasce hoje recebe espiritualmente essa graça. Mas uma coisa é saber, a outra coisa é viver como alguém que foi salvo, como alguém que foi redimido, porque nós podemos perder essa graça pela opção radical, pelo pecado que nós fizermos. Eu e você hoje precisamos entender que nós não nos pertencemos mais. Você não pertence a si mesmo, você é pertença de Cristo. Cristo escolheu você, Cristo redimiu você, Cristo salvou você, e à medida que você declara isso, que Ele é o seu Senhor, você está declarando no mundo sobrenatural e diante dos céus, da terra e dos infernos, que Ele é o seu Senhor. E porque você está declarando isso, você está dizendo: a minha vida não me pertence mais, o meu corpo não me pertence mais, o meu marido não me pertence mais, a minha esposa não me pertence mais, os meus filhos não me pertencem mais, a minha casa não me pertence mais, o meu carro não é mais meu, tudo que eu tenho é de Cristo, porque eu sou dele. Você está entendendo? Você está compreendendo? Nós precisamos parar de desonrar a Deus. Nós precisamos parar de desonrar os nossos compromissos com Deus. Vamos lá na palavra do apóstolo. Ele está dizendo aqui: acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós, e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos, de fato fostes comprado, e por preço muito alto. Quantos aí estão pensando: o meu corpo pertence a mim mesmo, então eu faço dele o que eu quero, então eu coloco piercing porque o corpo é meu, eu coloco tatuagem porque o corpo é meu, eu coloco roupas sensuais porque o corpo é meu, eu transo com meu namorado porque o corpo é meu, eu me prostituo porque o corpo é meu, eu adultero porque o corpo é meu. Eu cometo o aborto porque eu sou mulher e sou dona do meu corpo. Desculpa. O Senhor, quando nós o assumimos como Senhor da nossa vida, o nosso corpo pertence ao Senhor. Quem aqui está assumindo o senhorio de Cristo na vida? Deixa eu abrir um parênteses. Levanta bem alto o seu braço. Quem está assumindo o senhorio de Cristo hoje na sua vida? Amém. Aqueles que assumem o senhorio de Cristo não podem votar em candidatos que são a favor do aborto. Não podem. Porque eu vou perguntar para você: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Redentor? Se é, meu amado, você tem que honrá-lo com a sua vida, com a sua decisão e até mesmo com o seu voto.
Você tem que honrá-lo com tudo aquilo que você é. Você tem que honrá-lo com seu corpo. Você tem que obedecê-lo, porque ele diz: não pecarás contra a castidade, não cometerás adultério. Por que o mundo ainda não está acreditando? Primeiro, que nós somos muito divididos. Nós somos um povo dividido. E segundo, porque nós não estamos testemunhando de quem nós somos e a quem nós pertencemos. E eu estou dizendo, mais uma vez, aquilo que o Senhor gritava no meu coração: voltar às origens. Talvez você já fez seminário de vida no Espírito. Talvez você já fez escola Paulo Apóstolo. Talvez você já tenha feito experiência de oração. Talvez hoje você nem faz, mas você aplica. Mas eu pergunto, realmente o Senhor está sendo o Kyrios, o Senhor, aquele que tem toda a autoridade sobre você? A sua vida demonstra que realmente Jesus te salvou, que Jesus te redimiu, que Jesus pagou um alto preço pelo seu resgate, que Ele derramou o sangue. Quantos de nós, lá nas origens, quando nós experimentamos o batismo com o Espírito Santo, quando nós começamos a viver uma vida no Espírito, quando nós nos apaixonamos pelo Senhor, fizemos opções radicais de vida, e agora, quando nós olhamos para trás, nós olhamos para a nossa vida passada e dizemos: aquilo lá era um radicalismo, coisa de principiante, aquela radicalidade. Hoje eu posso tomar minha cervejinha legal, hoje eu posso voltar a assistir a novela, afinal eu estou imunizado pelo Espírito Santo, afinal eu já sou da nata da renovação, eu já sou cascudo da renovação, eu já fiz todo enquanto é tipo de experiência, afinal eu já estou salvo. Aí eu posso ver os filmes que eu quero, eu posso ir para as baladas, para as noitadas, para as festas, eu posso entrar na mentalidade e na vivência que o mundo está vivendo, porque aquilo lá é radicalismo, é radicalismo. Hoje eu sou moderado, hoje eu vivo o meu cristianismo com moderação. Não tem propaganda aí? Beba, mas beba com moderação. Eu sou católico moderado, eu sou um padre moderado, equilibrado, muito equilibrado. Abandonou a origem, aí volta para a droga, volta para a prostituição. É uma cadeia. Quem é o seu Senhor? Aí assume tudo que a moda indica, vive o que a TV dita. Está tão cego que não percebe que é uma marionete na mão dos poderosos desse mundo. Está tão cego espiritualmente, porque agora é um moderado, porque agora é um equilibrado, porque agora é alguém que já amadureceu espiritualmente. Meu irmão, moderados não entrarão no reino dos céus, porque o reino dos céus se conquista com violência, com radicalidade. Diz o Senhor Jesus: o reino dos céus é arrebatado pelos violentos. Porque, queridos, olha, vocês veem tudo que eu experimento aqui na Canção Nova. Eu lancei o livro agora, Clamando por Milagres. Tem muitos testemunhos de milagres. Mas Deus pode agir pelo carisma de serviço, o carisma do milagre, da cura, através de mim. E no final de tudo, eu entrar de estola no inferno, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque não se diz somente com a boca,
mas se diz com a vida, com a vivência, com a experiência, com a determinação, com a radicalidade, com a entrega, com o abandono. Mas Senhor, eu curei em Teu nome. Hoje mesmo, Senhor, eu recebi um testemunho de uma mulher que estava em fase terminal, Jesus. Ela tinha a doença de Chagas. Os médicos já tinham desenganado, e na hora da missa, Senhor, eu proclamei naquela quarta-feira que o Senhor estava curando uma mulher com a doença de Chagas. Ela foi curada, os médicos constataram a cura, o milagre, e agora eu estou indo para o inferno? Eu nem te conheço. Eu conheço até a mulher que eu te usei para curá-la. Mas você, meu irmão, minha irmã, a nossa vida tem que estar de acordo. A nossa vida tem que estar acordada. Nós temos que estar de acordo com o Senhor e viver assim, assumindo quem nós somos, tomando posse de que nós somos de Jesus. E lá fora nós temos que testemunhar o que você tem oferecido na sua casa, para aquelas pessoas que estão na impiedade, que ainda não assumiram o Cristo, que ainda não vivem uma vida de igreja. Como está sendo regada as festinhas que você faz na sua casa? É a semelhança das festas do mundo? Como estão as festas das nossas paróquias, as quermesses? É semelhante às festas do mundo? Se forem, nós estamos em desacordo com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos chama a assumir quem nós somos. Ele nos chama a tomar posse daquilo que nós somos. Você está com a sua Bíblia aberta? Capítulo 7 da mesma carta aos Coríntios. Versículo 22. Amém? Pois quem era escravo, quando foi chamado no Senhor, é liberto no Senhor. Do mesmo modo, quem era livre, quando foi chamado, é um escravo de Cristo. Quem aqui está se sentindo chamado a entregar a sua vida hoje a Cristo e assumir o senhorio? Levanta mais uma vez a sua mão. Deixa eu dizer para você, a partir dessa entrega, você, chamado por Deus, é um escravo de Cristo, e sendo escravo, você tem que obedecê-lo até o fim. Obedecer aos mandamentos, assumir que Ele é o Senhor, assumir a salvação, assumir a redenção, assumir a vida que Ele quer dar a você. Meu irmão, cria juízo nessa cabeça e entrega a sua vida hoje para o Senhor. Entra em acordo com o Senhor hoje. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está de acordo? O Senhor quer nos libertar da tibieza, da frieza, da mornidão. Pergunta para essa pessoa aí se ela está de acordo com o Senhor. Porque eu tenho uma boa notícia para você: você é um escravo de Cristo. Diga: eu sou um escravo de Cristo e quero obedecê-lo até o fim. Eu quero obedecê-lo até o fim. Versículo 23: realmente fostes comprados. Não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Não vos torneis, pois, escravos desse mundo. É Ele que é o seu Senhor. Não vos torneis escravos de seres humanos, escravos desse mundo. Vai lá em Romanos agora 8. Romanos 8, versículo 1.
Amém? Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O agir segue o ser. Se eu sou, a minha ação precisa mostrar que realmente eu sou. Não há mais condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado. E por causa do pecado, assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne, os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual, porque nós insistimos ainda aquilo que é carnal, porque ainda nós alimentamos o prazer da nossa carne com essas músicas sensuais, com essas músicas mundanas, porque nós ainda alimentamos o prazer da nossa carne com aquilo que o mundo oferece estragado a nós, porque nós estamos sendo muito carnais. Presta atenção, os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são a rebeldia contra Deus. Não se submetem, não poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não poderão agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É a graça desse Espírito Santo que nós estamos pedindo nesse acampamento, que vai nos capacitar, nos ajudar, nos levar a uma experiência nova com o Senhor. E esse Senhor é quem vai nos santificar, porque a santidade não é uma conquista meramente pessoal, por esforço humano, mas é o Senhor que, quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais eu busco as coisas espirituais, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu adoro, quanto mais eu comungo o seu corpo e o seu sangue, mais Ele vai me santificando. Se você quer viver uma vida no Espírito, você precisa ser cheio do Espírito, assumindo que Cristo é o Senhor, que Ele te salvou, que Ele te redimiu. Só que eu tenho uma coisa para falar para você. Não depende de mim. A minha opção eu já fiz. É opção pessoal. É decisão pessoal. A minha decisão eu tomei no ano de 95. Lá por volta do mês de outubro, eu tomei a minha decisão. Eu pergunto para você que está aqui e a você que está em casa, qual é a sua decisão? Você não pode mais viver na mornidão. O morno, Deus vomita. Porque não és quente nem frio, porque és morno, eu vomito, diz o Senhor. Está lá em Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 3, versículos de 14 a 16. O tíbio, o morno, o insosso, Deus vomita. E volto a perguntar para você, qual é a sua opção nessa tarde de sábado que antecede o dia de Pentecostes? Chegou a hora de nós assumirmos, meus irmãos, aquilo que nós somos. Vai ficando de pé. Chegou a hora de nós assumirmos quem realmente nós somos. Nós somos de Deus. Nós não somos desse mundo. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, você é de Deus.
você não é deste mundo. Esse mundo vai passar. Tudo isso vai passar. Mas você, meu irmão, pela sua opção, precisa assumir quem você é. Você é de Deus. Você foi resgatado por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Diga isso para o seu irmão, segura na mão dele, olha nos olhos dele e diga: você foi resgatado por um grande preço. Se você assume isso, você não pode mais viver uma vida meramente carnal, mas você precisa viver uma vida no Espírito. Você precisa assumir e tomar posse dessa vida nova no Espírito que Deus tem para você. Você está disposto? Segura na mão do seu irmão, levanta a mão dele lá no alto. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer: se alguém está em Cristo, é criatura nova, passou o que era velho, tudo se fez novo. Segurando na mão do seu irmão para você ver que a sua decisão não foi sozinha. Tem alguém que está do seu lado que também se decidiu. Dá uma olhada aí para quem está do seu lado. Dá um sorriso para ela. Diga para ela: parabéns, você está tomando a melhor decisão da sua vida. Diga para a pessoa que está do outro lado: parabéns, você está tomando a melhor decisão da sua vida, em assumir que você é escravo de Cristo, em assumir que você foi liberto em Cristo, em assumir a sua salvação. Ergue bem alto a mão do seu irmão e agora vai respondendo pessoalmente que você está assumindo agora o senhorio de Cristo na sua vida. Vá agora se determinando diante do Senhor em oração. Vá agora dando voz àquilo que você escutou e que ecoou no seu coração e que mexeu dentro do seu coração. Vá dizendo agora, feche os seus olhos, segura na mão do seu irmão para você ver que a sua decisão está sendo acompanhada por um outro irmão católico, por um outro irmão cristão que está assumindo junto com você que existe essa graça. É uma escravidão que nos faz livres espiritualmente, é uma escravidão que nos torna homens e mulheres novos, é uma escravidão que nos faz experimentar a graça do céu. Diga para o Senhor que você aceita, diga ao Senhor que você o aceita como único Senhor e Salvador da sua vida. Diga ao Senhor que hoje você quer a sua vida transformada, que você não quer mais viver como uma pessoa que vive como aqueles que estão no mundo sem experimentarem a Cristo. Diga agora: Senhor, eu quero romper com as obras desse mundo. Senhor, eu quero romper com aquilo que na minha vida até o dia de hoje eu fui alimentando, eu dei permissão. Senhor, eu quero permitir agora que o Seu Espírito Santo venha me levar a uma experiência de salvação. Eu quero permitir agora que o Senhor age em mim, para que eu seja e caminhe com a força espiritual. Eu quero, Senhor, vá dizendo ao Senhor: eu quero ser um homem novo. Eu, Padre Roger, Senhor, eu quero realmente ser guiado por Ti, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu não quero viver de aparências, eu não quero, Senhor, eu quero ser autêntico, eu quero ser um autêntico cristão. Eu quero corresponder, Senhor, com a Sua obra para a minha vida. Eu quero corresponder com o meu ministério. Eu quero corresponder com a minha vida de cristão, de católico. Eu quero ser fiel à Tua igreja. Eu quero ser fiel à Tua palavra. Eu quero ser fiel às Tuas ordens, Senhor. Se até hoje eu não fui, nessa tarde de sábado eu estou me submetendo. Se até hoje eu não fui, eu estou me submetendo a Ti. Eu me submeto às Suas ordens, eu me submeto à Sua vontade. Eu declaro a Ti que o meu corpo Te pertence. Eu declaro a Ti que a minha afetividade Te pertence. Eu declaro a Ti que a minha sexualidade Te pertence. Eu declaro a Ti que a minha saúde Te pertence. Saúde física, espiritual, emocional, psíquica. Eu determino nessa hora diante da Tua presença que a minha vida está em Ti.
que a minha vida está em Ti, que a minha decisão é por Ti, que a minha decisão é por essa escravidão que me torna livre, que a minha decisão hoje é abandonar-me inteiramente em Tuas mãos. E eu assumo, Senhor, eu sou livre. Pegue o braço do seu irmão lá no alto, balança o braço dele e diga: nós somos livres. Eu estou assumindo, eu sou livre. Diga para o seu irmão: você é livre. Assuma nessa hora: você é o escravo mais livre da face dessa terra. Aleluia! Você é o escravo mais livre da face dessa terra. Não há mais condenação para aqueles que estão no Cristo Jesus. E agora solta a sua voz, a linguagem espiritual. Solta a sua voz sem medo. Você é um homem espiritual. Você está rompendo com as obras da carne. Você está voltando às origens, à radicalidade. Vem, Espírito Santo, confirmar. Vem, Espírito Santo, nós determinamos. Confirma. Sela, Senhor, com o selo do Teu Espírito a minha entrega, a entrega dos meus irmãos. Sela, Senhor. Fecha os seus olhos, vá orando no Espírito. Vá orando a meia voz. E eu estou pedindo ao Espírito Santo que convença, para nós experimentarmos o avivamento prometido pelo Senhor. É preciso arrependimento, é preciso lágrima, é preciso pranto, é preciso contrição. Nós vivemos num tempo de muitas gargalhadas e de pouco barulho de choro, de arrependimento, porque muitas vezes nós nos achamos muito santos, perfeitos, prontos, mas nós estamos longe daquilo que o Senhor quer para nós. Vá orando no Espírito. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor liberte aquelas pessoas que entraram nos modismos desse mundo, que se deixaram marcar pelas tatuagens no seu corpo, sem mesmo entender a origem dessa marca que está lá atrás, na oferta a demônios. Que nessa hora o Senhor possa trazer a libertação. Senhor, aquelas pessoas que se deixaram perfurar por piercings sem saber de onde isso veio, porque todo mundo coloca, o artista coloca, o colega coloca. Que o Senhor traga a libertação, porque o Senhor sabe muito bem qual é a origem disso tudo. O Senhor sabe qual é a intenção do teu inimigo nessas coisas. Senhor, que o Senhor traga a libertação daqueles que estão, ao invés de se deixarem dominar por Ti, mas estão dominados pelos vícios, a começar dos menores, o vício do cigarro, o vício do álcool, o vício da droga, o vício da prostituição, do adultério, aqueles que se desviaram na sua sexualidade. E porque o mundo está dizendo, você tem que assumir, estão confusas. Eu estou pedindo hoje que pela força do Seu Espírito, aqueles que trazem essas tendências e esses desvios, hoje se determinem por viver a castidade. Vem, Senhor Jesus, atua com força de libertação
na vida daqueles que estão amarrados ao ódio, à mágoa, ao ressentimento, a vida daqueles que estão, Senhor, com a sua mente anuviada pela mentalidade desse mundo. Traz libertação, Senhor, traz cura, traz salvação. Introjeta no Senhor, nós queremos ser introjetados, mergulhados no seu Espírito. Ora, meu irmão, ora no Espírito. Quero escutar a sua voz. Nós estamos voltando, Senhor, para Ti. Nós estamos voltando, Senhor, para Ti. Liberta aqueles, Senhor, que aqui estão e que insistem em andar com camisinha na sua carteira, que insistem em viver dos anticoncepcionais, de pílulas do dia seguinte, que estão com a sexualidade estragada. Liberta, Jesus, aqueles que estão oprimidos pela pornografia, pela sensualidade. Liberta, Jesus. Liberta aqueles que voltaram a sentar nas suas salas nas noites de semana para assistirem novelas, se contaminando com essas mentalidades, Senhor, mundanas, que querem esfriar e levá-los a uma opção meramente carnal. Liberta, Senhor, nessa hora. Traz a libertação, faz-nos voltar às origens, faz-nos voltar ao primeiro amor. Liberta-nos da tibieza, liberta-nos da frouxidão, da mornidão, Senhor. Eu quero confirmar isso, Pai. Quando o Senhor ia rezando, a imagem que o Senhor me dava era de um vulcão adormecido. Uma camada de magma enrijeceu na boca do vulcão, mas embaixo existe um rio de chamas. Existe um rio em chamas que precisa vir para fora. E o bonito é que quando o vulcão entra em erupção, o primeiro que é banhado por aquele rio em chamas é o próprio vulcão, mas tudo aquilo que está ao redor também é atingido. Por isso, meu irmão, ore mesmo, pedindo para que este rio, este lago de magma efervescente, esse Espírito Santo que está aí, querendo borbulhar dentro de você, venha para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora que o Espírito Santo precisa te tomar, precisa reacender, precisa quebrar essas barreiras, destruir aquilo que está te submetendo, te deixando morno, frouxo. Reze agora com poder. Peça esta erupção do Espírito Santo na sua vida. Deixa que o Espírito Santo venha para fora, venha de dentro para fora, reconstruindo, restaurando, inundando, te banhando com esta chama, esse fogo. Reze mesmo, reze com poder. Submeta mesmo a autoridade do Espírito Santo agora e deixe que este fogo, este rio em chamas venha para fora. Eu quero, fala isso mesmo, eu quero, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Receba a libertação, a liberdade sobrenatural, uma nova unção. Seja violento na oração, porque os violentos arrebatam os céus. Os violentos na oração arrebatam os céus. Eu quero escutar a sua voz, ora. Traz fogo novo, Senhor. Traz nova unção. Faz essa erupção vir à tona. Em muitos ainda está só um sinal, a fumaça, mas faz com que essa lava
incandescente, avassaladora, que queima tudo aquilo que está na frente. Faz isso vir para fora. Continua, meu irmão, orando. Continua, minha irmã, eu quero te ouvir. Escuta a oração do seu povo, Senhor. Escuta a entrega do seu povo, Senhor. Recebe o abandono do seu povo. Espírito Santo, atua, age, opera, confirma, sela, reaviva os carismas, a determinação pela vida no Espírito, vida em santidade. Acolhe a renúncia, a entrega das coisas desse mundo, daquilo que foi produzido no meio das trevas, na escuridão, daquilo que não gera vida, mas traz morte. Porque a carne morre e o Espírito vivifica. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a terra, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!